Olá, sejam bem-vindos à primeira feira literária virtual da Academia Caxambuense de Letras, que nesse ano homenageia a escritora Maria Clara Machado e o educador Paulo Freire. Nós, do Vagão 98, nos sentimos muito honrados com o convite a participar dessa mesa sobre os ensinamentos de Paulo Freire. É um debate muito oportuno, não só por ocasião do centenário do Paulo Freire, comemorado em setembro, mas também por conta do momento obscuro que o país vive, né, de perseguição a professores, dificuldades muito grandes do setor de educação. Então, mais do que nunca é urgente a gente discutir o legado do Paulo Freire, o que a gente pode aprender com isso. E para realizar essa mesa, nós convidamos 3 professores muito queridos. Nós vamos conversar hoje com a professora Maria Brasileiro, com a professora Lúcia Mendes de Lambari, que é a cidade sede do Vagão 98, e também com o professor Martinho Condini, de Osasco, de São Paulo. Vou começar aqui pela apresentação da professora Marília. A professora Marília Brasileiro é graduada em Pedagogia, especialista em metodologias de ensino e filosofia da educação. Ela é também mestre em filosofia da educação, foi supervisora na educação estadual de Minas Gerais, além de professora e coordenadora do curso de pedagogia do Grupo Unis, onde ela atuou por muitos anos formando professores, especializando professores nos cursos lato sensu daquela escola. Hoje a professora Marília Brasileiro está aposentada e vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho da vasta experiência dela no setor de educação. Seja bem-vindo, Marília. Obrigada. Eu sou mestre em filosofia, viu? Sim, falei errado, desculpa. O pessoal sempre me brifa errado. Tudo Seja bem. bem-vindo. Nós vamos falar também com a professora Lúcia Mendes do Nascimento, que é graduada em História, em Letras e também em Pedagogia, além de mestra em Literatura. Ela é professora da Educação Básica Municipal aí de Lambari, não é isso, Lúcia? Não, da Educação Básica e do Ensino Superior, onde ela já atua há mais de 30 anos, além de ser também conselheira do Centro Cultural Vagão 98. Bem-vinda, Lúcia. Olá, Lelo, Marília, Martinho, todo mundo que está aí nos assistindo. Eu falei que não, porque atualmente eu não atuo no ensino público, eu atuo só em instituição privada. Mas já atuei também no ensino público, e é um prazer estar com vocês e a gente poder conversar um pouquinho aí sobre Paulo Freire e a importância dele, especialmente nos dias atuais, realmente. Obrigado, Lúcia. Vamos ver se o professor Martinho aqui eu acerto a mão. Agora a gente dá boas-vindas ao professor Martinho. Ele é graduado em Estudos Sociais e História, mestre em Ciências da Religião e doutor em Educação com pesquisa sobre a vida de Dom Helder Câmara e de Paulo Freire. O Gini leciona em cursos superiores de pós-graduação, participa de grupos de pesquisa do CNPq a respeito da vida e da obra de Paulo Freire e tem livros e capítulos de livros publicados no Brasil e na Colômbia. Acertei, Condini? Tudo, nota 10. Ufa, quase que não passa. Bom, bem-vindo a todos. Acho que a gente pode começar o nosso bate-papo ouvindo primeiro a professora Marília. Professora Marília, qual foi a importância do Paulo Freire na sua jornada, né, de educação, principalmente na formação de professores aqui no sul de Minas? A importância é fundamental, né? É fundamental. Inclusive, lá no curso de pedagogia, o Paulo Freire é o nosso patrono. E nós desenvolvíamos até hoje tem o troféu Paulo Freire, que os alunos vão ao estágio e eles observam as práticas que materializam os saberes, né? As competências expressas dentro dos fundamentos de Paulo Freire. Então, identificava a pessoa, normalmente, ela faz aquilo de forma empírica, né? Aí ela vê essa materialização, ela destaca, fundamenta, e tem um dia que tem a entrega do troféu, um evento assim bastante assim significativo, e a pessoa vai lá destacada, ela é homenageada como professor, e dessa forma a gente consegue
a gente reconhece os bons professores, né? E também acaba difundindo as ideias, que elas estão presentes, né? Eu acho que eu toda a vida fui freiriana sem saber que eu era, sabe? Eu nunca fui de educação bancária, mesmo com os meninos pequenos. Trabalhei em São Paulo, em favelas, né? Perto de favela. Trabalhei em Mato Grosso do Sul, trabalhei em vários lugares, né? E desde da educação, da educação fundamental básica até a pós-graduação. Então, eu trabalhei isso na rede privada e pública, tá? E na educação pública eu trabalhei eu atuei em todas as áreas, exceto como orientadora educacional. Eu atuei em todas as áreas. Então, é uma experiência assim, bem grande. E isso me ajudava a fazer a ponte, né? Entre a teoria e a prática. Depois eu fui fazer mestrado em filosofia, né? Eu fiz em área de concentração ética. Aí consegui mais ainda, porque eu busquei uma fundamentação maior. Então, esse link toda a vida eu fiz. Então, e a importância principalmente hoje, por exemplo, né? A questão da sujeição, né? A perda da autonomia para as pessoas, né? Que se conformam em fazer o papel de simples repetidor, a falta de consciência, né, da sua ação, do seu entendimento, né, vai ser manipulação danada, né, então, sempre, né, mas é isso, a importância de Paulo Freire é fundamental, não existe outra possibilidade de uma educação que possa ser chamada por educação, não sei se... Ótimo, obrigado, Marília. Lúcia, fica à vontade. Bom, eu queria começar aí agradecendo o convite, porque ele me trouxe a oportunidade de pensar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais o meu pensamento sobre qual é o papel do Paulo Freire na minha prática educativa, porque eu preciso confessar, como eu disse para o Léo, que eu não sou especialista em Paulo Freire, mas... conseguindo aí organizar as ideias, né? Quando a gente é desafiado a fazer uma atividade como a que a gente está fazendo agora, da mesma maneira que a Marília comentou que ela acha que sempre foi freiriana, eu acho que a educação, para mim, ou melhor, o aprendizado e o ato de ensinar sempre estiveram dentro do universo aí das palavras também autonomia, libertação e coisas desse tipo. Eu venho de uma herança de uma mãe professora, mas que cedo deixou de atuar oficialmente no magistério, mas passou a vida inteira como educadora, né? E então talvez até por isso eu não tenha me aprofundado em algumas questões, não só do Paulo Freire, como também do construtivismo. E aí, refletindo, desde quando o convite foi feito sobre o que eu entendo, o que eu percebo do Paulo Freire, a importância, e por que essa valorização tamanha do Paulo Freire, muito mais fora do Brasil do que dentro dele, eu cheguei à conclusão que acho que o aspecto principal para mim é o fato do Paulo Freire ter conseguido tornar real, tornar concreta várias propostas que já existiam na área de pedagogia, mais a nível teórico, né? E isso é de uma riqueza que talvez a gente não deu devido valor. Não que a gente não deva estudar Paulo Freire, eu acho que a gente deve estudar muito, conhecer muito a obra dele, porque ela tem muita importância, mas conhecer principalmente com viés de uma experiência que funcionou, de uma prática que deu certo. Para mim, essa é a maior importância do Paulo Freire e também o motivo de, muitas vezes, haver contestação sobre o valor dele, né? Acho que numa época em que a gente está politizando tantas coisas, os ensinamentos de Paulo Freire também são importantes, uma vez que ele entendia a educação como uma prática política também, mas não como uma prática politiqueira, não como politicagem. O que eu quero dizer com isso? Que a educação é uma prática política no sentido de que ela atende a polis, atende ao mundo civilizado, atende ao ser humano que vive no coletivo e é capaz de promover uma
uma melhoria das condições de cada um. Então, no momento em que ele coloca o aluno, né, o educando lá como agente do seu aprendizado, atuando ao mesmo tempo entre o conteúdo do aprendizado e a reflexão sobre a prática do aprendizado, isso aí é que traz justamente a autonomia, isso que promove a libertação e, principalmente, o interesse pelo aprendizado, né? Então, isso é fundamental, é eficiente, mas, por outro lado, pode não agradar aqueles que entendem a educação apenas como uma educação bancária do Paulo Freire, né? Como vendo o aluno apenas como um repositório aí para acumular conhecimentos e nem sempre fazer uso desse conhecimento em termos sociais. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de me trazer essas reflexões sobre o Paulo Freire. Obrigado, Lúcia. Martinho, fique à vontade. Bom, primeiramente quero agradecer à Fundação Cultural Vagão, à Academia Caxambuense de Letras, a você, Lelo, a Marília, a Lúcia, em poder aí estar participando desse bate-papo sobre Freire, sobre a praxis freiriana. É sempre muito interessante a gente refletir sobre a questão da educação, principalmente a partir de Freire. Quando você me questiona da importância de Freire na minha formação como professor, acho que igualmente a Marília e a Lúcia, a praxis freiriana no processo educacional, no meu caso, foi fundamental, né? Até porque, partindo aí dos ensinamentos de Freire, se nós não fizermos uma educação libertadora, a gente vai ficar apenas reproduzindo os valores e interesses das classes dominantes, que é o que aconteceu no Brasil nos últimos 521 anos. Então, exercer a função de professor a partir dos ensinamentos de Freire estar realmente fazendo uma educação que vai possibilitar a emancipação, a libertação e a autonomia da sociedade, né? Independente de qual regime político a gente vai ter no país. Então, Freire é importante em todos os momentos no processo de formação, seja do adulto analfabeto, que é onde começa todo o processo de Freire em Angicos, que foi a grande sacada, né? E para as crianças, né? Para os jovens, para os cursos de pós-graduação, para os cursos de graduação. Então, Freire tem uma riqueza no seu processo de formação dos jovens, dos adultos e das crianças, que ela cabe em qualquer lugar. E não só na educação formal, né? Principalmente na educação informal, que é onde começa tudo, né? Na educação popular, né? Que eu acho que é um grande legado deixado pelo Freire. Então, para mim, pensar ser um professor e um educador e não caminhar por aquilo que Freire propôs, seria um trabalho muito estranho, né? Porque a gente só ficaria fazendo os alunos reproduzirem aquilo que uma determinada secretaria da educação queira, ou um mantenedor de uma instituição particular, né? E como disse, acho que a Marília, ou você, ou a própria Lúcia, né? A gente nunca precisou tanto de falar de Freire como agora, né? Eu acho que trabalhar com a formação político-pedagógica popular freiriana hoje, seja nas escolas oficiais,
seja nas ONGs ou qualquer outro espaço possível, hoje é muito importante, né, para a formação da juventude ou de quem queira aí conseguir a sua emancipação e a sua autonomia. Martim, você também pesquisa Dom Helder Câmara, né? Sim. Com interesse pela questão do humanismo, né? Enfim. Na verdade, assim, eu trabalhei na rede pública estadual de São Paulo por 15 anos, depois fui trabalhar só com o privado, instituições privadas, principalmente de ensino superior. E, como historiador, eu tive um interesse muito grande em pesquisar o Dom Helder Câmara, que eu acho ele e Freire dois protagonistas e dois personagens, para mim, os dois mais significativos dentro do século XX, um na igreja e outro na educação. Então, eu fui fazer o meu mestrado sobre Dom Helder, no intuito aí de mostrar a atuação, a militância, o olhar que ele tinha em relação às injustiças sociais, a questão dos direitos humanos, a luta no período da ditadura militar, né? O enfrentamento dele com a igreja conservadora no Brasil, que era uma coisa muito complicada, e a importância dele dentro das comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, Concílio Vaticano II, né? Mas sempre olhando para ele como o bispo militante e não como o religioso, né? Então, depois desse trabalho, eu falei, eu preciso fazer um trabalho e juntar esse cearense e esse pernambucano, né, Freire e Dom Helder, porque os dois construíram a educação libertadora, né? Eu costumo dizer, né, um de batina, outro de calça e camisa, mas eles se uniram, né, dentro dessa questão, né? Então, eu fui desenvolver a minha tese de doutorado mostrando os fundamentos da educação libertadora a partir de Dom Helder e Paulo Freire, né? E aí, só para ilustrar, esse trabalho acabou se transformando num livro da Paulus, né? Fundamentos para uma Educação Libertadora, Dom Helder Câmara e Paulo Freire, né? Então, eu mostro aí a relação, a proximidade que ambos tiveram nesse processo, né? Até porque os dois nós podemos considerar aí educadores, né? Cada um trabalhando à sua maneira, né? As questões aí da injustiça social, a questão da importância da educação, né? Então, a trajetória foi um pouco essa em relação a Helder e depois Helder e Freire. Rico. Seu livro é de que ano, esse livro? Oi? O livro foi publicado em que ano? Ele foi publicado em 2014. Tem um tempinho de... Anteriormente, eu publiquei Dom Helder Câmara, um modelo de esperança, também pela Paulus, que é a dissertação de mestrado em relação àquilo que eu comentei com vocês sobre a atuação de Helder na igreja e na política brasileira e latino-americana, né? Legal. Martinho, vou aproveitar o gancho aqui. O que vocês três comentaram, na verdade, para uma coisa assim que Paulo Freire ele é sempre lembrado pela ideia de educação bancária. Eu me lembro de ter acessado o ensino superior não por condições socioeconômicas naturais. Eu trabalhava por sorte, aqui em Três Corações tinha uma universidade, porque em cidades do tamanho de Três Corações era incomum, né? Dos anos 90 para a virada de 2000.
Nos anos 90, eu comecei a trabalhar na faculdade, aí eu descobri que eu poderia ter uma bolsa sindical para estudar, e aí me interessei por isso. Até, inclusive, uma coisa fora do horizonte da minha família, a ideia de que alguém devesse fazer curso superior. Nós deveríamos trabalhar, né? Desde criança era, olha, você tem dinheiro, tem que trabalhar, e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade em 2001 e comecei a cursar geografia, então pintou a ideia do Paulo Freire, e também tinha um clima na universidade, um climão, digamos assim, né, que era o período em que gente que vinha de escola pública, que não tinha um horizonte, assim como eu tinha, de acesso, conseguiam por um meio, ou por ProUni, ou enfim. Essa população começou a chegar na escola, no ensino superior, e tinha um debate muito intenso, assim, de, mas eles são mal preparados, eles fazem com que a qualidade da educação da universitária caia e tal. Tinha todo esse... Me lembro muito bem de começar a lidar com isso e de ter buscado convívio com biblioteca para me livrar desse estigma. Tipo, não, já que eu não frequentei biblioteca antes dos 20 anos, eu preciso me dedicar a isso para eu passar dessa fase. Agora, passado o tempo, eu vejo que era mesmo um conflito em torno da ideia de educação bancária, de uma educação que é para uns e não é para outros. E aí queria que vocês comentassem da experiência de vocês com esse tipo de conflito, né? Quer dizer, a escola enquanto, digamos assim, um corpo intelectual até aceita ideias bastante revolucionárias, como as ideias de Paulo Freire, mas na estrutura de funcionamento dela as coisas caem, né, em grande parte na burocracia, das notas, dos empenhos, da formação elementar para você circular naquele ambiente e tal. E aí a coisa da inclusão, a coisa identitária forte também que Paulo Freire traz, encara já logo um primeiro conflito, né? Que é da relação professor-aluno, que é da relação aluno com aluno e tal. Como é a experiência de vocês com essa coisa, através de... Vocês têm mais anos do que eu de experiência em escola, vivenciaram esses momentos, né, de inserção, de inclusão de gente em ambiente básico, em ambiente superior também, de ensino. Como é que vocês veem esse ponto, assim? Até que ponto a escola no Brasil se conseguiu se libertar da ideia de educação bancária? Olha, Lelo, a partir disso aí que você falou, eu acho que Paulo Freire também tem uma questão meio particular. Eu sou meio fascinada por biografias, porque, não querendo ser determinista, mas eu acho que o conhecimento da biografia de uma pessoa auxilia muito, não só, às vezes, a entender, como mostra por que a pessoa trilhou determinados caminhos na vida dela. Por que eu estou falando isso? Porque eu não sei até que ponto o fato do Paulo Freire, problemas aí da infância, mudanças sociais, né? Hora estava com uma situação mais estável, hora menos estável, e depois optar por uma formação superior aí, patrocinada pelos irmãos, porque era uma classe baixa, média, remediada, como a maioria de nós, foi para a área do direito, que ele acabou não exercendo, mas eu não sei o quanto essa questão da área de direito trouxe mais nítida para ele como que se compõe a estrutura de dominação que existe não só no Brasil, como em grande parte do mundo, né? E por que eu estou falando isso? Porque a educação, a escola, muitas vezes é aliada dessa estrutura e acaba, como você mesmo disse, reproduzindo e servindo para manutenção dessa ordenação, desses status. Eu acho que o problema, e aí entra a opção que o Paulo Freire fez, a maneira como ele conduziu a educação dele, ou a pedagogia dele, é que a gente tem uma confusão muito grande entre o que é educação, palavra com letra maiúscula, e o que dentro dessa educação, que é conhecimento, o que é erudição e o que é utilidade. Enquanto a gente não conseguir equacionar essas três coisas, a gente vai continuar nesse dilema. Porque a grande diferença que Paulo Freire fez foi sair dos métodos tradicionais, com o uso do conhecimento dele, com o uso do preparo dele. Não foi com 20 anos de idade alfabetizar adultos, né? Ele já tinha uma experiência, estava, sei lá, com volta dos 40 anos de idade e tudo mais. Já tinha experiência na área de educação também e tudo. Mas o que ele faz é tentar ser mais pragmático. Independentemente das questões
filosóficas e tudo mais, ele atendeu a um objetivo. Essas pessoas precisam aprender a se comunicar dentro de uma língua, aí eu vou puxar para a minha área, que ainda é uma das possibilidades de ascensão social. Porque se você tem o domínio da linguagem, domínio, ou seja, você consegue não só expressar as suas ideias, como entender as ideias dos outros, isso sim é um mecanismo que possibilita uma dinâmica social, uma ascensão, ou, no mínimo, uma diminuição dos preconceitos e tudo mais. No momento em que Paulo Freire se propõe a fazer isso e tem uma experiência positiva, consegue fazer isso, a gente saiu daquela educação tradicional, que é sempre para um futuro, ou seja, aprenda, 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 guarde, né, conhecimento como na conta lá bancária, guarde as coisas para um dia usar, e entrou numa área da educação como uma possibilidade de ação dentro da sociedade. Então, para mim, é esse o grande mérito e o que deveria, concordo com o que o Martinho falou, deveria estar presente nas nossas preocupações permanentes dentro da área de educação, formal ou informal. O quanto a gente está preocupado com a questão da formação de cidadãos, de agentes sociais. Agente social não é obrigatoriamente militante, mas é uma pessoa que se entende como responsável pelo que acontece na sociedade e como alguém que vai ter importância, vai ter influência nos destinos daquela sociedade. Então, para mim, é nesse ponto aí que eu acho que precisamos de Paulo Freire. Agora, a minha experiência é o seguinte, essa rejeição, né, ao pobre do acesso à escola, né, principalmente ao curso superior, eu tive muito presente, porque eu participei, eu acompanhei, inclusive, até ajudei, dei uns palpites lá na elaboração e também na implementação dos programas de inclusão superior, do ensino superior, né? ProUni, FIES, eu acompanhei todos, participei de muitos debates, entendeu? Então, era assim, porque era assim, é uma resistência muito grande, porque eles achavam que o Estado, o dinheiro público tinha que ser aplicado nas escolas exclusivamente públicas, e não entendiam outro discurso, a questão do ProUni, por exemplo. Não entendiam o ProUni. E era uma resistência muito grande, com um discurso imenso, sabe? Então, foi muito difícil conseguir tudo isso. E porque exatamente essa ideia de que a tal da meritocracia lá, né? Porque as pessoas estariam lá por mérito, nos cursos superiores públicos, por mérito. O maior problema nessas universidades era o de estacionamento, né? Então, assim, mas foi muito difícil dar esse acesso, e foi maravilhoso esse acesso. Eu cheguei a ter, depois, eu trabalhei, eu acompanhei desde a elaboração do pensamento, da luta para conseguir aceitação e aprovação, e depois de acompanhar, de receber os alunos, e até hoje eu acompanho a vida desses alunos, né? Então, eu digo que é uma grande experiência minha, que eu sempre destaco, né? Eu vi uma filha de cortador de cana no banco da escola. Eu trabalhei no UNES, né, nessa parte de educação, e eu era coordenadora. Então, quando o aluno chegava e falava que não estava podendo pagar, aluno muito bom, não estava podendo pagar, eu chorava junto. Depois não precisei mais, né? Então, assim, a aluna fez muitos alunos. Eu tinha alunos brilhantes, inclusive, porque tem uma ideia de que a inteligência se confunde com preparo. Não é, não é. Eu tinha aluno que, no início do curso, que eram oriundos de escolas particulares renomadas, e alunos de EJA, na largada, os das particulares se destacavam, mas depois os alunos depois eles destacavam muito mais. Quando no andar da carruagem, nós tínhamos também todo um sistema de ajuda, sabe, paralelo, para as pessoas conseguirem seguir o curso.
E então é assim, sabe? Foi essa inclusão muito importante, foi muito importante. E disso ninguém fala comigo, que eu sei falar cada projeto, como que foi, e como que chegou, e como que agiu, como que funcionou, a repercussão que dá. E hoje essas pessoas estão trabalhando em grandes lugares, assim, sabe? Eles estão exercendo grandes papéis. E eles, pelo menos, os que eu acompanho, eles têm consciência, eles têm essa consciência de profissional mesmo, sabe? Então, que é essa história da formação mesmo para a cidadania, né? E outro ponto também foi um parente meu, que era professor de uma escola, de uma universidade pública. Aí ele falou para mim assim: olha, caiu muito, esse povo que está chegando caiu muito, aquilo me doeu. Eu falei: escuta, eu vou te fazer uma proposta. Quando você for receber teu salário, você faz o seguinte: eu só quero que venha aqui dinheiro só do rico. O pobre, você não pega dinheiro do pobre, não, você não quer. O que é isso, né? Aí que cai o nível. Foi assim, sabe? E você quer saber bem? Até hoje a aceitação não é muito boa, depois de tanto tempo, de tanta inclusão. E hoje está um desmonte, não vou falar nisso, que aí já é pior. Mas aí é assim. Agora, outra coisa também na pedagogia, então, na formação do professor, eu não sei, sabe? Eu já nasci militante pelos direitos humanos, eu nasci desse jeito, desde pequenininha. Eu já ia, tudo eu participava, né? Eu fiz parte da AGEC, e tinha colégio de freira, a gente ia fazer visita, sempre fui engajada. Então, e lá o curso era uma equipe muito boa, e nós tínhamos essa visão progressista, né? Então, uma grande peleja era entender que a prática pela prática não funciona, que precisava dos fundamentos. Em pedagogia, a gente estuda muitos fundamentos da educação, estuda muito, e tem que estudar, porque, sabendo ou não, aqueles fundamentos que você entende e acolhe, eles vão orientar a tua prática, né? Platão, ele está presente na prática das pessoas. Os grandes pensadores estão presentes, e a pessoa não sabe disso. É onde nós fizemos onde eu elaborei, até foi ideia minha, desse projeto de Troféu Paulo Freire, que exatamente que é para a pessoa conseguir extrair essas ideias, né, materializadas na sala de aula, né? E agora um outro ponto também, com a questão de Paulo Freire, é a questão da luta para entender que não é uma metodologia, tem os princípios, a partir dos princípios que a pessoa vai agir de uma forma e não de outra. Então, a pessoa fala assim: fala o tijolo, aí vem o pedreiro fala, entendeu? Aí vai tudo a reflexão, aí pensa que fica só nisso, não dá conta de trabalhar, porque não é repetição de modelo, não é método no sentido assim, no sentido pejorativo, até acho, né? Não é metodologia, é uma ação baseada em princípios. Você tem que estar imbuída desses princípios, entendendo muito bem, para que a tua prática reflita esses princípios. Não pode ser diferente. É igual ao construtivismo. O pessoal pensava que chegava lá, falava qualquer coisa, já estava construindo. Não é assim. Se você não tem os princípios, né? Se você não tem o entendimento do que seja, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos fundamentos mesmo, você não consegue atuar. Você vai repetir o modelo. Então, assim, né? Então, fala panela, vamos falar sobre fome. Aí chega lá, entendeu? Tem que saber, porque é toda uma forma de conduzir. É mais do que uma prática, é a forma de conduzir. E para que você esteja garantindo, né, essa autonomia, né? E essa crítica. E uma coisa também, a questão que eu acho hoje muito importante, né? A pessoa ela não se sujeitar, né, à autonomia do outro. O outro vai te colocar
sob tutela, né? Então, essa independência, inclusive. Então, assim, é de extrema importância, que se estude os princípios, a base. A prática, você pode até ver, mas se você vê a prática pela prática, aquilo parece um folclore, mas não é. É toda uma forma de conduzir para propiciar o desenvolvimento desses posicionamentos e também para dar essas condições. Então, aquele livro, A Pedagogia da Autonomia, né, a gente lá estudava, a nossa Bíblia de trás para frente, para trás, e naqueles saberes que aqueles saberes eram a base para a gente identificar na escola, né? Quais são esses saberes que eram materializados. E aquilo destacava era uma forma. Mas é assim, por isso que, se a pessoa não estuda, por isso que o professor tem que estudar, né? Por isso que ele tem que saber os fundamentos da coisa. Então, é isso. Agora, o pessoal pensa que metodologia, né? Não é para falar o vovô viu a uva, é para falar panela, comida, não é só assim. Então, é isso que foi a nossa grande empreitada, e valeu a pena. Até hoje tem esse projeto lá, não sei como é que está, sabe? Mas lá a gente tinha muito cuidado com isso. E os alunos que eu vejo, os egressos, né, no Facebook, por exemplo, eles têm muito essa linha, sabe? Então, ficou mesmo essa linha progressista, assim, né? A questão da liberdade, da democracia, o respeito ao senso comum, saber que senso comum não é um senso pior, né? Ele não é inferior. Então, tudo isso. E meus alunos hoje, falar a verdade, tem um tanto militante, sabe? Muito, muito. E assim, e Paulo Freire era o nosso âncora. Então, é isso. E para trabalhar com Paulo Freire, tem que estudar muito. Não é só chegar uma panela e bater no panela, não. Tem que estudar muito. Os princípios são princípios muito fortes e bem claros. Bem claros. Então, é isso. Né? A questão que chama muita atenção é a questão da sujeição. Né? Quanta gente hoje está em situação de sujeição? Ele está lá repetindo, ele está entregando sua liberdade e fica na condição de gado, né? Seguindo. Entregando a sua liberdade e está sujeito. Ele não tem autonomia nenhuma. E isso é morte, né? É uma educação desumanizadora, que o Paulo Freire muito pregava, né? Que seria a educação tem que ser humanizadora, não pode ser desumanizadora. E quem não tem liberdade está negando um dos grandes atributos do ser humano. Então, é isso, sabe? Eu acho que a fortaleza é essa. Obrigado, Murilo. Martim? Antes de eu responder a tua pergunta, Lelo, só para acrescentar o que a Marília falou, o Freire dizia, né, que a teoria sem a prática não tem valor nenhum. E a prática pela prática vira ativismo só. Né? Então, vai muito na linha. E eu queria ilustrar a fala da Marília com um trecho de Paulo Freire no livro Educação na Cidade, Marília. Em cima do que você falou, o Freire uma vez disse o seguinte, eu digo a Marília porque ela que mencionou, Luciano, para você também e para o Léo. Abre aspas. Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Né? Que é um pouco isso do que a Marília mencionou. Mas, em cima daquilo que você perguntou, Lelo, a escola não se libertou da educação bancária ainda. Tá? E quando eu digo a escola, eu digo da escola pública e da escola privada. É claro que nesse universo que eu chamo de escola, você vai ter as Marílias e as Lúcias e os Lelos. Só que as Marílias, as Lúcias e os Lelos não dão conta
daquela questão ainda conservadora que a gente tem na nossa história, aonde a educação permanentemente foi pensada para a elite. Se nós pegarmos a história da educação para a população brasileira de verdade começou no final do século, no início do século XX, quando a Marília menciona aí a questão da inclusão, né? Na década de 70, quando eu iniciei a minha ida à escola, você só tinha branco na escola pública, né? Então, assim, acho que a Lúcia falou que muitas vezes a escola é aliada da educação bancária. Eu não acho que ela é aliada, não. Ela faz a educação bancária, sim, né? E muito por culpa de um sistema de avaliação, que a Marília também mencionou, da questão da meritocracia. Como que você vai pensar numa educação meritocrática na história de um país que teve 400 anos de escravidão, que o racismo está aí, que as injustiças sociais estão aí, que as possibilidades de educação não são iguais para todo mundo, né? Então, você tem um filho que estuda num ótimo colégio privado e vai concorrer com aquele jovem que vai na escola pública só para comer merenda, e os dois vão tentar entrar na Universidade Federal de Minas. Não dá para... É uma estupidez, né? Então, hoje, eu penso assim, que a educação, ela se dá ainda de um jeito bancário, exceto aí algumas prefeituras municipais que, pelos governos e secretários de educação que você tem, dão um encaminhamento mais progressista, mais freiriano, se a gente quiser, mas e nas escolas privadas eu fico muito desconfiado quando falar aquele colégio é freiriano. Freiriano até onde? Até a página 2? Para chamar a atenção? Porque na hora de fazer a avaliação, é aquela avaliação tradicional que vai medir méritos, né? Então, eu acho que a gente está muito longe ainda de dizer a nossa educação é uma educação baseada nos princípios freirianos, né? Então, enquanto a gente tiver um sistema de avaliação da forma que ele acontece, né, é muito difícil você pensar numa educação freiriana. Mesmo que você trabalhe com a educação freiriana, chega lá no final do bimestre, a escola quer que você avalie de um jeito que não tem nada a ver com a proposta de Freire. E mente quem diz que Freire não achava que a avaliação não era importante. É só ler a Pedagogia da Autonomia, que a Marília citou, e não vou falar de Educação como Prática da Liberdade, enfim, todas as obras de Freire, né? Então, acho que a gente tem um problema muito sério aí, né? Tanto é que a gente ainda... A gente tem essa questão do vestibular, que Dom Helder, lá nos anos 60, já falava da injustiça que é o vestibular, isso há 50 anos atrás, né? Então, não estou dizendo que a avaliação, a educação, ela passa por avaliação, sim, mas espera aí, a gente só vai poder avaliar as pessoas se todos tiverem a mesma oportunidade na hora de atingir o conhecimento. Aquilo que você falou, Léo, eu tive que tirar o atraso das leituras que eu não fiz, e você não fez leitura por quê? Porque você não tinha condições de ter livro. Tua família não podia comprar livro. Então, essas questões, elas são muito complexas, né? Então, assim, hoje nós temos, eu vou citar a Universidade Federal de Minas, que tem um pessoal freiriano lá muito forte, como eu estou falando com o povo de Minas, né?
Você tem aqui na PUC de São Paulo, onde é o meu curral, você tem na Unicamp, no Rio Grande do Sul, enfim, você tem freirianos e muita gente fazendo trabalhos com freire. Mas a gente precisa fazer com que essa prática freiriana chegue de verdade na escola. Tivemos um avanço nos últimos 12 anos, agora, né? Mas a gente sabe, e não vou entrar nessa questão, como a Marília falou, do desmonte que está acontecendo, a gente fala uma outra hora, né? Então, assim, na minha concepção, nós ainda temos uma prática bancária, né? O que eu acho muito complicado. E só um registro para finalizar, eu quando fui para o ensino superior, eu falei, nossa, que legal, agora sou doutor, vou para o ensino superior e vou formar professoras na pedagogia, né, freirianas. E chegando lá, diretores e coordenadores queriam que eu avaliasse essas alunas como se avalia no colégio. Não, você tem que dar um trabalho, você tem que fazer uma prova. Escuta, nós estamos num outro... a gente está aqui para formar professor, aqui a gente não está para apresentar resultado para a ENAD. Então, agora o que virou o ensino superior? Fazer com que o aluno tire boas notas no ENAD para a faculdade demonstrar que ela tem nota 10 no curso de pedagogia. Isso não é educação. A propaganda, né? Nem assim, umas para as outras, é propaganda. Propaganda para ter aluno. E nas universidades públicas, que eu nunca trabalhei, você tem uma possibilidade melhor de formar professores a partir da praxis freiriana, né? Então, assim, temos gente no Brasil, professores, pesquisadores, fazendo trabalhos magníficos na questão do legado e da reinvenção de Paulo Freire, porque ele mesmo dizia, né? Não quero que vocês me imitem, eu quero que vocês me reinventem. E a gente está reinventando e tentando fazer com que a educação do jeito que ele pensou funcione. Então, assim, eu acredito nesse trabalho a partir da prática de Lúcia, da prática de Lelo, da prática de Marília, de João, de Pedro, de Maria. Agora, institucionalmente falando, a gente está muito longe de seguir o que o patrono da educação brasileira ensinou para todo mundo. Eu vejo um pouco por aí. Aqui, a respeito da avaliação, é o seguinte, né? A avaliação, você muda a avaliação, que você muda a prática pedagógica. Porque, pelo nosso sistema, a avaliação é ela que baliza, ela que direciona, ela que pauta a sala de aula. Conforme você diz, o ENAD, o que aconteceu? A avaliação daquela forma pautou a sala de aula num exercício insano de responder, de fazer prova, entendeu? Então, a avaliação é muito importante. A pessoa que fala que é prática freiriana, mas faz a avaliação diferente, não tem como ser, porque a avaliação, ela baliza a sala de aula. Então, o sistema de avaliação baliza. Então, se você não muda a avaliação, você não muda a sala de aula. Isso é muito, muito importante mesmo. Mas, Marília, quando o Fernando Haddad cria o ENAD para medir a qualidade dos cursos de graduação, era para medir qualidade de curso, não era para virar propaganda para a faculdade ficar vendendo curso. E é isso que aconteceu. Transformar o ENAD numa proposta de vender o curso que tem nota melhor. Então, não vamos formar professores, vamos fazer ele decorar conteúdo para ir bem na prova, para depois a gente dizer que o nosso curso de pedagogia é 5 estrelas, 10 estrelas, sei lá quantas estrelas, né? Então, o capitalismo ele tem essa capacidade, né, de transformar o que é bom em algo apenas lucrativo para os interesses deles, né? Então, eu estou pensando isso dentro de uma concepção de educação privada. É lógico que as universidades federais, estaduais,
é um outro olhar, né? Agora, esse que eu estou dizendo, né, a questão da avaliação, né? Então, em qualquer nível, né? Em qualquer nível. Então, não tem como mesmo fazer essa... Eu frequentei uma escola freiriana, mas que avalia de uma forma tradicional, conteudista. Né? Não tem sentido. E avaliação única, né? Então, não tem como. Porque a avaliação tem um peso muito grande na escola. Essa questão da reprovação, ela tem um peso muito grande. Então, ela baliza a prática. Então, não tem que, se quiser fazer, entrar na linha freiriana, tem que seguir tudo. Porque se fizer diferente aqui, você pode saber que vai descambar na base. Né? Vai descambar na base, porque as pessoas vão começar a trabalhar. A avaliação baliza a prática na sala de aula, não adianta. Eu queria fazer uma outra reflexão para a gente, só para cutucar mais um pouquinho, que é o seguinte: é claro que eu acredito na importância da inclusão, da democratização de acesso aí ao nível superior, concordo com tudo que vocês falaram, mas eu acho que a gente precisa também refletir sobre o seguinte: se, mesmo que a gente tenha a possibilidade de pessoas de todos os níveis sociais terem uma formação nível superior, frequentem os bancos das academias e tudo, se essas pessoas não trouxerem com elas a noção do intelectual orgânico, a noção do agente social transformador, tudo, elas, infelizmente, correm o risco de se tornarem professores, mestres, doutores, que vão, independentemente da sua origem social ou econômica, continuar reproduzindo um modelo de educação dominadora, que não quer que haja essa dinâmica social, né? Então, por isso que eu acho que quando Paulo Freire reflete simultaneamente entre o conteúdo do aprendizado e aquela questão mais ontológica do ser enquanto agente, vou repetir a palavra, desse processo, né? A gente vai ter uma dificuldade. E aí, eu falo principalmente em relação aos alunos mais novos, que nós também temos uma cultura que, por serem jovens ou até crianças, não são capazes do seu pensar enquanto seres sociais, né? E só quando alguém vira adulto que ela pode ter essa capacidade de entendimento, o que é uma grande mentira, né? Então, assim, se tem gente que diz, mas o método Paulo Freire funcionou, ou a proposta Paulo Freire funcionou, porque ele estava trabalhando com adultos. Não, eu concordo com o que a Marília falou, não é um método fechado, né? É uma forma de agir. Então, aquilo tem que ser adequado a cada situação. Para que aquilo seja adequado a cada situação, é preciso que esteja havendo permanentemente a reflexão sobre a prática. Para quem que eu estou fazendo essa educação, como que eu estou fazendo, a que interesses eu estou atendendo. Eu costumo dizer para os meus alunos, principalmente na área de pedagogia, e aí na parte de língua portuguesa, da gramática, que a gente acha uma coisa muito, muito estéril, tudo. Olha, qualquer coisa que você vai ensinar, a primeira pergunta é: para que eu estou ensinando isso? Se você não souber responder essa pergunta, não queira que seus alunos saibam responder isso. Então, se você não sabe por que está ensinando gramática, seus alunos muito menos vão saber, ou vão querer saber, né? Então, eu falo, o importante para mim do Paulo Freire é essa proposta de vamos ser conscientes do que nós estamos fazendo. E aí você pode, olha, sinceramente, usar praticamente todos os métodos que existem, todos os modelos que existem, porque aí você tem uma verdadeira interação entre educador e educando, porque os dois estão juntos no mesmo processo de crescimento, de formação, de composição e com um interesse coletivo, né? Porque senão a gente vai ter, como o próprio Lelo falou, a luta de classe entre o poder do professor e a posição do aluno na sala de aula. Não é isso, né? A gente hoje tem uma educação que resiste muito para que eu possa fazer uma sala de aula com uma arquitetura, com a composição lá de lugares entre professor e alunos que seja diferente do tradicional, de professor à frente e os alunos em volta. E eu digo, uns virados de costas para os outros. E eu digo que
Professor, por exemplo, no tempo que tinha os tablados, está? O professor numa posição elevada, a gente tem que perceber o quanto isso significa poder do professor ou facilidade de olhar. Porque em outros lugares do mundo, para que não haja essa posição de superioridade do professor em cima do tablado, se resolveu da forma contrária. Se faz um anfiteatro, o professor fica lá embaixo e os alunos conseguem olhar para ele. Então, é isso que eu acho que é importante para a mudança do ensino e que o Paulo Freire traz. Pensar sobre o que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo? Está atendendo a quem? Está dando ou não dando resultado? Porque senão nós vamos continuar tendo um modelo de educação que se repete há décadas e que a gente continua reclamando da qualidade. Quando eu entrei na escola, eu já ouvi essa reclamação. Nossa, a educação piorou muito. E ela continua piorando. Será que ela continua piorando? Piorando para quem? Ou será que ela, na verdade, está atendendo a muitos interesses para que se mantenha dessa maneira, né? E aí nós não vamos dar o devido valor ao que o Paulo Freire trouxe de concreto, vamos ficar apenas com um ser aí no plano mais etéreo, sendo reconhecido no exterior. Todo mundo falando que o Paulo Freire é muito bonito, mas na hora de agir, na hora da prática, gente, eu vi isso também com construtivismo, eu vi isso com o Frenet, eu vi isso com um monte de coisa. É só nome bonito para você preencher lá na prova da NAD, mas na prática ninguém faz isso. E nós temos uma cultura que não é assim. Uma cultura que é de dominação, uma cultura que é de exclusão, para além da escola, tá? Isso está fora da escola. A escola apenas mantém esse modelo, enquanto ela teria a possibilidade, sim, ela, em potencial, é talvez a melhor alternativa para trazer mudanças para essa situação que a gente tem. Lúcia, no sentido aqui assim de a formação de professores, né? Então a gente fala assim, curso de professores. A palavra formação de professores implica que deve ser dos conhecimentos gerais específicos, uma formação social e uma formação política. Não pode ficar simplesmente só no conteúdo e na didática, fazer por fazer. Então, a questão da formação social e da política, de concentração. E a pessoa, ela vai... É interessante que lá na pedagogia, né, na escola particular também, eu trabalhei no UNES, né? Em outros lugares, mas essa parte de educação eu trabalhei no UNES. Mas as mulheres vinham mais tarde para estudar, não é? E as mulheres casadas, no instante, o marido queria tirar, diz que elas estavam ficando diferentes. E eu tenho marido que até hoje não me suporta, entendeu? Porque aí diz que a gente que fez ela separar, sabe? É assim, quer dizer que aí é o seguinte, porque é isso, porque assim, você mudou, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que estão fazendo com você? Sabe? Porque a pessoa chega com aquele conhecimento, senso comum, né? E a crítica tem que ser exercida, e para fazer essa atuação crítica tem que ter conhecimento do aspecto teórico, né? E que tem que ser discutido, né? Então é isso, porque é muito importante, É formação de professores, não é curso de professor. Formação significa essa formação ampla, né? Essa formação não é só, você lá, didática, Por que isso? Por quê? Eu vim da pedagogia. Por que eu fui fazer filosofia? Eu fiz pedagogia, fui fazer mestrado de filosofia. Faltei pouquinho para morrer. Mas aí, é o seguinte, eu era inspetor escolar e eu fui num curso. Eu era inspetor escolar do Conservatório de Música. E eu fui num curso para inspeção e eles falavam sobre estética. E eu não entendia nada. Entendeu? E lá na pedagogia, eu tinha dificuldade, porque faltava aquele fundamento. Então, eu fui para a filosofia, cara e coragem, foi um desafio muito grande você sair de uma pedagogia, quando a filosofia é mínima, e bater no mestrado, sabe? É querer voar sem ter nem andado. Mas aí, no fim de tanto pelejar, eu dei conta. Mas foi, assim, fundamental. Justamente pela questão dos fundamentos.
Os fundamentos são importantíssimos. Porque sem a referência, sem aquela referência, não tem como você transitar. Aquele referencial de entendimento não tem como você transitar. Né? Então, é isso. Aproveitando essa discussão que vocês estão travando também, acho que Lúcia comentou sobre a questão tecnológica, salvo engano, um pouco mais cedo, e aí, assim, já deu tempo aqui de perceber que Martim tem experiência em ensino superior à distância, Marília também, que estava lá desbravando em 2009 no Unis, quando a coisa estava começando, ainda era uma confusão de regulamentação naquela época, me lembro bem, e a educação à distância era vista muito com desconfiança. Eu não sei se Lúcia teve a oportunidade de... Lecionou também, Lúcia, em AD. E como é que vocês veem essa... É o século XXI, né? Não me lembrei do que eu queria dizer. Lúcia falando dos alunos, do que eles já trazem para a sala, e eu sempre que tenho oportunidade digo para os meus amigos que são pais, que são mães, que agora a gente vive um momento de transição muito profunda, né? Como se nós, professores, tivéssemos nos tornado professores antes da invenção da escrita, inventaram a escrita e a gente tem que dar aula agora e ensinar a ler e escrever, sendo que fomos, por muitos anos, por muitas décadas, analfabetos. Eu acho que tem a mesma profundidade, porque assim como a escrita deu uma permanência diferente e exigiu competências novas, né, para lidar com aquilo e tal, deu uma permanência para os conhecimentos, a internet deu uma dinâmica nova, né? As trocas são tão intensas e instantâneas que isso muda o jeito de se aprender e muda o jeito de se ensinar. Como vocês veem a educação à distância? Talvez a gente possa até fazer um corte assim, educação à distância na formação de professores. Léo, eu acho interessante você colocar isso, porque agora com a pandemia, né, muitos professores estão tendo que atuar remotamente, lidar com essa tecnologia, com tudo mais, e há uma reclamação geral, né, generalizada, todo mundo acha isso péssimo, todo mundo acha que isso todo mundo não, mas pelo menos a grande maioria, que isso é muito ruim, que é nocivo para a educação. E aí eu acho que é, mais uma vez, um exemplo do quanto que a gente distancia o aprendizado da prática, né? Todo mundo aí na área de pedagogia fala do Paulo Freire dizia que a gente podia ensinar em qualquer lugar, né? Que sabe da dinâmica professor e aluno, e o professor não consegue ensinar estando em casa e o aluno no outro lado por meio de uma tela de computador, né? Então, assim, não estou dizendo que a educação à distância é a melhor coisa do mundo e que não há problemas, não. Mas eu acho que a escola é muito resistente às tradições, né? Então, eu encaro essa situação aí do ensino remoto, primeiro, como uma realidade, segundo, como uma coisa inevitável, e terceiro, como uma oportunidade de aprendizado para todos, porque o aprendizado não pode se limitar aos conteúdos em sala de aula. Então, o aprendizado sobre as tecnologias de uso da internet e também sobre como usar a internet para o bem, porque a gente só reclama da internet, né? A gente tem uma realidade de várias escolas aí em que o celular é proibido. Gente, se o celular, no mundo de hoje, proibido numa escola, significa vamos transgredir a regra. Então, o que a escola tem que fazer é ensinar a usar o celular. É coletivamente estabelecer uma maneira de que o celular não atrapalhe o dia a dia da escola, mas é claro que ele é uma realidade, né? Então, mais uma vez, a escola se distancia do real, do mundo concreto, do que está fora dos seus muros, e se torna se arvora de uma posição muito superior, muito tradicional, muito puritana, e acaba não servindo para praticamente nada. Por isso que é um esvaziamento do valor da escola hoje em dia. Não estou dizendo do valor da educação, não, tá? Mas da educação formal. Então, para mim, eu vejo essa situação atual de ensino à distância como uma realidade para a qual a gente tem que criar formas de torná-la eficiente. Agora, eu também não me assusto sobre o professor então vai deixar de existir. Primeiro que eu acho que a gente entra aí numa área de regulamentação de trabalho, de uma série de outras coisas. Segundo, o papel do professor, há milênios, ele precisa ir mudando. Ele precisa estar adequado à realidade do ambiente em que o professor está. Então, eu não tenho medo de acabar o professor. Não vai acabar. Mas esse professor, sim, precisa
se atualizar, se adaptar, aprender junto com os alunos e se reinventar permanentemente. Aqui na questão do EAD, né, eu trabalhei no EAD só na pós-graduação, porque enquanto eu estava na graduação presencial, eu não, e na pós também, eu não, porque a educação à distância dá muito mais trabalho, mas dá um trabalho para o professor horroroso, e para o aluno também. Para a gente, assim, triplica o trabalho. Não é? Eu trabalhei por 5 anos, né, com fundamento de educação no curso lá do UNES, né? E de formação de professores. Era um curso que os professores que eram oriundos de outra área, né, que nós temos que pegar especialistas para determinadas disciplinas. Então, essa formação pedagógica, ele com essa pós-graduação, era a ênfase só na formação pedagógica. Tá? Então, era um complemento. E tinha gente da engenharia, tinha gente de tudo quanto é coisa, todas as áreas, né? Mas agora, por exemplo, a questão do EAD, quanto menor a criança, mais a dependência, né, da presença física do professor. E tem também um detalhe. Eu tenho a minha neta fazendo cursinho, né? É um cursinho particular, até bastante caro. E o cursinho é assim, eles têm a aula é ao vivo, tá? Então, a aula é ao vivo com interação, né? Interação, ela conversa com os alunos, tá? E vão fazendo as leituras e tudo. O professor fica disponível, qualquer hora pergunta, é assim. E também, por exemplo, veja a parte, por exemplo, da professora de história. Gente, mas a conscientização que ela trabalha, sabe? É muito, assim, de uma forma ou de outra, tem como trabalhar a formação da pessoa. Agora, é o seguinte, por exemplo, essa sorte, a maioria das escolas públicas não tiveram. Porque, assim, uma aula, é vídeo, né? Como se fosse videoaula, ao vivo mesmo, né? E, inclusive, fica gravada. Uma plataforma que já existe, não tem problema, entendeu? É tudo muito profissional. Então, estou estudando, assim, tranquilo. Inclusive, agora teve chance de voltar para o presencial, ela ficou no EAD, sabe? Então, é assim, então, aí vai ampliando o esforço, né? A diferença entre os que têm condição e os que não têm. Eu nem que tenho tanta condição, mas só que eu valorizo muito a educação, né? Mas eu até que não sou, mais ou menos, né? Mas assim, que ela mora comigo, mas é assim, a educação, a distância, ela precisa da lei do domínio, ela precisa de meios. Quantos meninos agora não tinham um único celular na casa? Essa turma da minha neta, todo mundo tem computador, todo mundo, entendeu? É um curso, para você ter uma ideia, o curso é 1.600 por mês, só que eu pago 800. É 1.600 por mês o curso. Mas é assim, sabe? E, inclusive, os professores muito bons. Aí tem uns que são muito conteudistas, e eu destaco essa professora de história. E o de geografia também. Dá uma consciência crítica, se posiciona, como que a minha neta é politizada. Ainda é da minha influência, né? Então, fica tudo certo. Mas, assim, aí, com a educação à distância, as diferenças ficam maiores, né? É isso. Antes de comentar, eu concordo aí com o que a Lúcia falou, Lúcia, sobre a questão do EAD, mas, assim, eu acho que a gente volta um pouco na nossa conversa anterior, né? A nossa educação é conservadora, né? Eu só vou falar uma coisinha, depois eu vou voltar nessa questão aí. Quando começou a pandemia, eu dava aula num curso de pedagogia de graduação, então começou aquelas aulas remotas. Vocês estão ouvindo alguma coisa ao fundo ou não? Não, tá tranquilo, dá para ouvir, dá para te ouvir. Tá. E a preocupação do coordenador do curso de pedagogia era, e na hora da prova, será que os alunos vão colar? Sabe, então não dá
não dá para você falar em educação, em formação de professores com um coordenador que está preocupado com a cola, né? Enfim, agora sim, pensando na educação à distância a partir de Freire, Freire entrou em contato com a tecnologia já no final da sua vida acadêmica, né? Mesmo quando secretário da Educação aqui em São Paulo, na prefeitura da Luiza Erundina, ele tinha um apreço muito grande com a questão da tecnologia para os alunos. Mas ele dizia assim, a tecnologia ela só vai ser interessante para a educação se ela servir a todos. Então, a gente já viu na pandemia que isso caiu por água abaixo, né? Então, só para registrar essa questão. Agora, quando a gente fala, quando a Lúcia falou, o professor não consegue ensinar no ensino à distância, eu acho que ele não consegue ensinar muito porque o sistema da educação à distância, as escolas querem fazer do mesmo jeito que é o presencial. Isso não vai dar certo nunca. Eu não tive a experiência da questão da educação à distância no ensino infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, que eu acho que também devia ser totalmente diferente. Eu tive uma filha que fez o terceiro colegial todo à distância, e era a mesma aula do presencial. Isso não dá certo. Bom, no fim, ela fez, depois ela prestou vestibular, entrou na universidade e tal. Mas, assim, não dá para você querer fazer um curso, seja no infantil, com as suas peculiaridades que eu não sei dizer, o fundamental e o médio, do mesmo jeito da sala de aula. Até porque na sala de aula a gente usa tudo em aula. A linguagem, como mencionou a Lúcia, o corpo, o olhar, os trejeitos. E aqui no EAD é outra história. Só que pela experiência que eu tenho, quem pensa a educação à distância hoje, seja eu vou falar do superior, pensa a educação à distância como se a gente estivesse na sala de aula. Então, é claro que é uma porcaria. Eu canso de falar para as pessoas, se tivesse que assistir aula em ensino à distância do jeito que a gente tem que dar, eu já teria largado o meu ensino médio, o fundamental, a pós-graduação, a graduação, porque não dá para você fazer educação à distância com o espírito, com a estrutura que você tem de 500 anos. Né? Quando esse coordenador falou, e se os alunos colarem, eu falei, acabou, chega, vamos desistir, porque isso não tem condições. Né? Esse mesmo coordenador chegou a falar para mim assim, Paulo Freire já está fora de moda, você quer dar curso de Paulo Freire para as meninas da pedagogia? Né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, eu penso que o ensino EAD para uma pós-graduação, do jeito que eles estão pensando, ainda dá para a gente encarar. Agora, pensar um curso de graduação à distância, do jeito que eles pensam em fazê-lo, né, eu acho muito complicado, porque a dinâmica é diferente, como a Lúcia falou, como a Marília também se referiu, é diferente. Aqui a gente está num bate-papo, tudo bem. Agora, criança ficando 4 horas em frente a uma tela, se a gente sabe que presencialmente 20 minutos a criança já não presta mais atenção, na tela, então, 3 minutos acabou. Né? Então, eu acho uma questão muito complexa, viu, Lelo? A gente está fazendo uma discussão aqui, assim, mas eu acho que devem ter universidades fazendo cursos EAD muito sérios, tá? Principalmente federais, que a gente ouve falar. Agora, eu acho que pensar na educação à distância para infantil, para fundamental e para ensino médio tem que ser uma coisa muito, muito bem pensada, e não acredito que
que a preocupação da escola privada foi assim, e a escola pública, então, é brincadeira, né? Como se referiu a Marília, quantos alunos não estudaram nada porque não tem acesso à internet, não tem acesso a computador. Então, assim, é lógico, só para finalizar, num país de dimensões como a nossa, para quem não pode chegar à educação, o ensino à distância é muito importante, mas ele tem que ser trabalhado de uma maneira diferente do que fosse o presencial. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. Só posso contar só uma coisa para vocês? Eu trabalho num curso que a gente está formando professores indígenas em curso de pedagogia. É uma tribo Chavante lá em Mato Grosso do Sul. Então, imagina nós conversando com um grupo indígena e depois que eu dei a minha disciplina, eu falei para a coordenadora, eu tenho uma proposta de avaliação para fazer com esses indígenas. E mostrei a proposta para ela, que ela também concordou. Mas ela falou, não, Martinho, a direção da faculdade quer que a gente faça aquela prova tradicional. Então fica difícil da gente trabalhar dessa maneira, né? Mas é claro, foi aquilo que a Lúcia falou. Não dá para a gente negar a importância hoje do ensino à distância, mas o curso tem que ser repensado de uma maneira diferente, né? Porque é uma outra forma, é aquilo que você falou da pré-história, né? A gente tem, né? E eu acho que o mais complicado não é a aula em si, porque a aula, eu costumo falar para as minhas alunas, né? A aula quem faz é o professor. Você entrou na sala, é você que manda e fim de papo, né? Agora, a questão é como que as instituições querem que a gente avalie esses alunos, do mesmo jeito que se fosse como se fosse aula presencial. Aí não dá, a conta não vai bater nunca. É muito complicado, né? E só uma coisa que a Lúcia falou, né? A gente não consegue, quando estava na aula presencial, fazer, às vezes, na universidade, dar aula em círculo, que é um princípio básico, né? E aí a pessoa reclama, por que você está bagunçando toda a sala? Né? Então, assim, a gente tem que caminhar muito, mas graças a Lúcias e Marílias e a Lelos freirianos, a gente está conseguindo, a trancos e barrancos, fazer um trabalho que eu acho que é merecedor aí, né, de orgulho para todos nós educadores. Muito legal, obrigado, Martinho. Bom, acho que agora a gente pode partir para uma rodada final. Estamos estourando já o tempo, a conversa foi fluida, foi rica. Agradeço muito a vocês. E aí pediria, então, na rodada final, que vocês fizessem um breve comentário sobre esse momento que a gente vive, né? Quer dizer, o centenário do Paulo Freire coincidindo com essa, espero que seja uma reta final da pandemia, né? Que haja condições para que a educação seja retomada, com todas as dificuldades que nós discutimos aqui, mas existe alguma coisa se perdendo aí, me parece, de maneira muito rápida, né? Com esse improviso que foi trocar o presencial pelo EAD, municípios cada um fazendo de um jeito, os estados também não conseguiram construir boas soluções nem através de 2 anos. O Martinho comentou sobre professores de educação pública, né, superior. Eu me lembro de 2009, tinha um problema grave dessa transição da educação superior para EAD, era que as faculdades federais elas admitiam os professores sem distinção de EAD ou presencial. Então, o cara que estava no presencial não queria ir por nada para o EAD, fazer de tudo para não ter que encarar, porque era um rojão, né? Era uma coisa de informação, confusa mesmo. E quem entrava admitido porque abriu uma vaga para uma disciplina em EAD, rapidamente começava a se articular para cair fora. Então, é claro que, através do tempo, isso deve ter mudado, devem ter se formado núcleos de estudos para saber a melhor maneira de se construir uma educação à distância pública, né? Enfim. Mas
resistência naquele período era grande, e aí quando a gente vê agora, pelo menos assim, do pouco que eu pude, porque eu não estou no setor, né, da educação, mas do pouco que eu pude observar do sufoco que foi transitado rapidamente do presencial para o EAD, deu para ver que tanto assim gestores escolares como professores estavam muito distantes, foi meio cataclisma, né? Mas assim, nossa, e agora? Eu li alguns poucos estudos, assim, trabalhando como revisor, daqui da rede pública revisor de trabalhos acadêmicos, né? Estudos aqui da rede pública de Varginha, e teve um estudo muito interessante que foi feito assim nos primeiros momentos de distanciamento social. E aí a pesquisadora entrevistou professores de 2 escolas. Passado um ano, ela voltou a falar com eles. E agora, passado quase um ano e meio, ela fez uma terceira rodada de entrevistas, e os pontos de vista não mudaram. As esperanças e desesperanças eram as mesmas, assim, coisa engessadíssima. O estudo dela deixava a sensação de que as escolas aprenderam muito pouco com essa experiência, que foi antes, né, de uma experiência que deveria ter sido profícua, foi traumática, né? Traumática pelas circunstâncias mesmo. Eu pediria para fechar que vocês falassem do que representou a pandemia para a educação, para a cultura também, já que estamos falando de Paulo Freire, né? Esse problema foi muito evidente, de nem toda criança ter o acesso à tecnologia, mas, enfim, dentro de cada casa, o uso dessa tecnologia é diferente também para uns e para outros, né? Aí, na mesma casa de alunos, pais e filhos que podem falar a respeito disso, e há casas que o menino tem um celular, mas ninguém sabe o que está se passando ali dentro, né? A mãe apreensiva, o que você está fazendo aí? Está tendo aula, não está tendo aula, está dando certo, você está estudando, não está estudando? Muito nebuloso e obscuro. Então, gostaria que vocês falassem dessa infeliz coincidência de centenário de Paulo Freire, com pandemia na educação no Brasil, uma fala de despedida. E aí eu já aproveito aqui para agradecer a vocês por terem que vocês se dispuseram a participar desse bate-papo. Foi um encontro bastante prazeroso, foi ótimo conhecer Martim, me reencontrar com Lúcia e com Marília também, depois de tantos anos, depois de quase 12 anos. Em nome do Vagão e da Academia Caxambuense de Letras, eu agradeço vocês. Podemos começar com Lúcia. Olha, Lelo, agradeço também, mais uma vez, essa oportunidade, e eu vou tentar ser breve, apesar de eu ser meio prolixa. Eu penso que a gente tem que considerar o seguinte: a inevitabilidade da situação, então, tomemos, não é só ser poliana, não, mas tomemos como uma situação de aprendizado. E aí, para a gente juntar um pouquinho com Paulo Freire, eu acho que a gente não pode, especialmente para quem está na área de ensino, eu espero aí que temos pedagogos nos assistindo, mas não só isso, porque todos nós somos professores, a educação não se limita ao espaço escolar. Eu não estou professora durante o meu horário de trabalho, eu sou professora, e sou isso o tempo todo, e acho que grande parte das pessoas também o é, às vezes sem perceber. Por isso eu acho importante a conscientização, porque todos temos essa responsabilidade, né? Então, aí, para ficar mais dentro da esfera da pandemia, eu acho que, primeiro, a gente precisa aprender a usar a internet para o bem. Sim, precisamos usar a internet para o bem. Segundo, parte dos problemas que são colocados na educação à distância não são problemas da educação à distância, são problemas da educação. São problemas que já existiam dentro da sala de aula, dentro do espaço escolar, dentro da estrutura escolar, e só se tornaram mais evidentes ou se agravaram na pandemia com a educação remota, por conta dessa questão do papel do professor, do estilo de aula, da avaliação, dos interesses, várias coisas que nós falamos aqui. Então, aí vamos voltar um pouquinho para Paulo Freire, né? Além de conhecer Paulo Freire, ler, se informar, porque isso também é cultura, vamos fazer todo esse conhecimento de uma forma reflexiva que possa ser orientada para a nossa prática, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né? E aí também nos conscientizar da importância de cada um de nós enquanto cidadão. Porque, vamos pensar aí como eu falei, eu gosto da biografia, vamos pensar na história do Paulo Freire, com toda a diferença que ele fez. Não, eu sei que as coisas não são iguais para todos, eu sei que a meritocracia deveria existir só a partir de uma largada igual e não só de um repositório igual, tudo isso, mas quantas pessoas tiveram, quantos de nós, inclusive me insiro nesse grupo,
tivemos as mesmas oportunidades de Paulo Freire, às vezes até mais, e não fomos capazes de fazer diferença nenhuma. Preferimos continuar na nossa inércia, que é a maior lei da física, a primeira lei da física por causa disso, para que a gente não tivesse trabalho de mudar nada. Acho que é isso que está faltando na escola, um espírito mais vivaz, na escola não, na educação como um todo, né? Um espírito mais vivaz, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, como que eu posso resolver os problemas que o mundo atual me traz, ao invés de apenas me tornar vítima deles e, consequentemente, conivente com esses problemas, né? Então, eu acho que esse é um grande ensinamento do Paulo Freire, que a gente nunca pode perder esse espírito aí de ser transformador, de sermos pessoas capazes de transformar, sermos responsáveis sociais em qualquer situação que nós estejamos. Mais uma vez, obrigada. Um prazer também reencontrar você, Lelo, Marília. Um prazer conhecê-lo, Martinha. E tomara que a gente pratique muito Paulo Freire. Marília, seu áudio está desligado. Isso. Eu vou encerrar com uma parte, né, uma referência, um conteúdo que tem na Pedagogia da Autonomia, que é o grande desafio, tanto no ensino presencial, na educação presencial, como como a distância, né? Ensinar exige rigorosidade metódica. É o grande desafio. Vamos ver. Algo mais organizado, planejado. Organizar um trabalho de forma que o aluno desenvolva sua capacidade crítica, capacidade de curiosidade, de análise e de subordinação. E subordinação que não é sinônimo de rebeldia, mas de combate à sujeição à autonomia do outro. Autonomia significa o indivíduo com opinião, vontade e capacidade de se expressar. Esse é um grande desafio tanto da escola, tanto no presencial quanto à distância. Sabe? Que é realmente formar, né, essa pessoa, esse aluno crítico, autônomo e curioso, criativo. Então, eu estou destacando esses tópicos da pedagogia da autonomia. O grande desafio, presencial ou à distância. Tá? Muito bem. Bom, eu quero... A Marília, você já terminou, Marília? Hein? Já vai continuar? Você fechou? Não, fechei a sua não. Fala? Não, a sua fala. Fechei, Bom, eu quero destacar a sujeição, né? A sujeição, que eu já até falei sobre essa. Quanto marmanjo aí se sujeitando, perdendo a sua autonomia para pensamento do outro, né? Que chega às raias da loucura. Certo. Bom, eu antes de terminar, eu quero agradecer, Lelo, o seu convite, tá? No seu nome, agradecer o Vagão, agradecer a academia, né? Prazer em ter conhecido a Marília e a Lúcia, e é sempre muito bom nos reunirmos aí para falar sobre Freire, né? Nesse um ano, de setembro do ano passado até hoje, muitos eventos aconteceram, estão acontecendo ainda, né? Então, um alento que nós temos é que Freire está mais vivo do que nunca, né? A gente tem aí, eu estava comentando com a Lúcia da rede Café com Paulo Freire, depois, Lúcia, a gente pode conversar, porque nós temos o tempo aí. Pede o meu zap para o Lelo e a gente vai conversando. Então, assim, nesse um ano, juntando pandemia, desgoverno, a gente ainda está, de uma forma ou de outra, conseguindo produzir alguma coisa interessante para os nossos alunos a partir da praxis freiriana, né? Até porque, se nós não tivermos essa questão da utopia, como dizia Freire, como educadores, nada vai acontecendo. Então, às vezes, a gente acha que as coisas não estão acontecendo, e não querendo ser poliano, como disse a Lúcia, mas os pequeninos, nos seus espaços,
com a vontade e com interesse, a gente aos poucos vai construindo. E nesse um ano das comemorações de Freire, nós estamos tendo aí, né, comemorações no mundo inteiro, como vocês estão vendo, né? E Freire está muito atual, né? É o terceiro pensador mais procurado no Google Acadêmico. A pedagogia a pedagogia do oprimido, né, sendo consultada aí, sendo utilizada nas faculdades de língua inglesa, né, é um dos 100 livros utilizados. Freire é mais consultado do que Foucault, e logo vai passar na frente do Foucault, porque está muito próximo, né? E eu acredito que Freire vai acabar sendo o primeiro pensador mais consultado no mundo, porque ele trata de uma coisa que não vai deixar de existir, infelizmente, no mundo, que é a relação opressor e oprimido. Enquanto a gente tiver opressor e oprimido, né, a gente vai ter que carregar essa bandeira de Freire, seja na educação, no trabalho, na igreja, no teatro, no cinema, aonde for possível, né, a gente realizar esse trabalho. Então, apesar, né, das questões de dificuldade na educação, e nós vamos ter um trabalho muito grande para recuperar isso que ocorreu nesses anos pandêmicos, a partir de uma pseudo aí normalização de alunos em sala de aula, seja no nível que for, mas a gente vai ter que caminhar, e cada freiriano, cada freiriana, né, na sua característica, na sua realidade, cada um em sua cidade, cada um em sua escola, cada um em sua instituição, vai conseguir, acredito, realizar o trabalho, né? Um pouco aquilo que a Lúcia falou. Eu acho que muito das transformações que Freire defendia, ela vai se dar a partir de nós, educadores, né? Ficar esperando que o fulano assuma o poder, que o ciclano assuma o... Não! Enquanto isso não acontece, que às vezes facilita o trabalho, nós temos a nossa autonomia, a tão dita pedagogia da autonomia. Eu sempre falo para as minhas alunas da pedagogia, professor que não é subversivo pode largar a profissão, porque não serve para nada. A gente está aqui para reverter a ordem, né? Para fazer uma pedagogia crítica, que era isso que o Freire ensinou para a gente. Ele era um construtivista que trabalhou com a pedagogia crítica o tempo inteiro. Então, se nós não tivermos essa função, eu acho que fica um trabalho um pouco sem sentido, né? A própria Marília falou, e eu com a Lúcia ficamos todos cheios, porque ela falou do professor de história, da criticidade. Eu e a Lúcia aqui vibramos, né, Lúcia? Então, eu acho que é um pouco isso, Lelo. E eu queria terminar, apesar de nós estarmos falando de Freire, eu quero terminar minha fala com uma fala do Dom Pedro Casaldáliga, que eu acho que ele resume Freire, ou resumiu Freire de uma maneira muito bonita. Abre aspas. Graças a Paulo Freire, a educação se fez conscientização e libertação. É isso, né? A gente está aí para conscientizar, e muita gente acha que conscientizar é doutrinar, e nós aqui sabemos que não é isso, né? Então a gente está aqui para levar a conscientização e a libertação dos nossos alunos, da sociedade, enfim, né? E eu acho que a gente nessa troca de saberes, né, a gente vai sempre se enriquecendo e aprendendo sempre, porque somos seres inacabados, como dizia o patrono da educação brasileira. E é sempre um prazer muito grande falar de Freire e conhecer pessoas maravilhosas que nem vocês. Isso nos alegra muito. Muito obrigado, viu, gente?
Obrigado, Martim. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Marília. Obrigado, Leandro, da Academia Caxambuense de Letras. Boa programação aí para vocês que continuam acompanhando essa semana de homenagens a Paulo Freire pela Academia Caxambuense de Letras. Um abraço. Obrigado.